Vamos iniciar este momento com oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, nós louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que você nos deu. Agradecemos, Senhor, pela semana que passou. Agradecemos, Senhor, a Ti por todas as bênçãos que você tem nos dado, Senhor, espirituais, as regiões celestiais, Cristo Jesus. Também, ó Deus, as bênçãos temporais que tem nos dado, Senhor, a cada dia. O alimento de cada dia, nossa moradia, saúde, nossa família, trabalho. Agradecemos, ó Deus, tudo isso, pela obra das tuas mãos, pela tua providência em nossas vidas. E agradecemos por Jesus Cristo, nosso único Senhor, mediador, redentor, salvador, e nele o Senhor nos concede todas as tuas bênçãos, ó Deus. Nenhuma venha a faltar. Louvado seja o Senhor, louvado seja teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, te agradecemos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Agradecemos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. E agradecemos a Deus também pela oportunidade que o Senhor nos concede hoje de abrirmos a Tua palavra, Senhor, poder nela meditar. Pedimos que o Senhor nos abençoe no momento que estivermos meditando na Tua palavra, que o Senhor possa abençoar nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, vir compreender mais de Ti, mais o Teu Evangelho, Senhor, mais a Tua graça, Senhor, em nossas vidas. Queremos pedir a Deus que o Senhor abençoe cada um de nós aqui presentes nesse estudo, abençoe aqueles irmãos que não puderem participar hoje também, que o Senhor abençoe, ó Deus, a todos, abençoe a cada um, Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós, abrindo nosso coração e o nosso entendimento, Senhor. Abençoa, Deus, os irmãos que não puderem participar também, e abençoa, Deus, toda a tua igreja, Senhor, em todos os lugares, todo o teu povo. Senhor, abençoe a tua igreja e ajude, Senhor, a tua igreja grandemente, Senhor, em todos os lugares, ó Deus. Que o teu nome seja engrandecido, ó Deus, glorificado, Senhor. Abençoa a pregação do Evangelho, Senhor. Levanta pessoas, ó Deus, comprometidas contigo, com a tua palavra, para anunciar o teu Evangelho, Senhor. Para que igrejas mais bíblicas e reformadas, conforme entendemos, sejam iniciadas, plantadas, ó Deus, neste país. Mas abençoa também, ó Deus, os outros países, onde há irmãos com grandes lutas, dificuldades, perseguições, ó Deus, prisões. Tem misericórdia, sendo a tua igreja também, em todos esses outros lugares, ó Deus, onde há grande dificuldade e grande oposição, Senhor. Meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa todos nós, ó Deus. Abençoa-nos no dia de hoje, Senhor, no momento que aqui estivermos. Abençoa todos os nossos irmãos em Cristo, em todos os lugares deste país, em cidades, estados, ó Deus, diferentes, que também haja, Senhor, igrejas em todos esses lugares. E onde já há igrejas, ó Deus, sérias, comprometidas, que o Senhor possa fortalecer, possa abençoar, possa guiar em todas as coisas, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Fica conosco e nos ajude. Nós te pedimos e te rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura, a nossa leitura sequencial no livro de Salmos. Nós estamos no Salmo 17. Salmo de número 17. Nós começamos lá no início, né? Salmo, no primeiro salmo. Agora estamos no Salmo 17. Então, sempre lembrando aos irmãos que o livro dos Salmos, todas as escrituras, né, elas falam de Cristo, né? Os Salmos estão cheios de Cristo. Todos os Salmos, e não só os Salmos, mas toda a escritura, como ele mesmo já disse, né? Salmo 17. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos, os teus caminhos, porque as minhas pegadas
para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam, os que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais, que andam, que me andam cercando, a sua gordura se encerram com a boca, falam soberbamente. Tem-nos cercado agora nossos passos, e baixaram seus olhos para a terra. Parecem-se com leão que deseja arrebatar sua presa, e com um leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no e derruba-o, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, cujo ventre enche do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus desejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amém. Meus irmãos, muitos salmos falam de Cristo de um modo mais explícito, de outros de modo mais implícito, mas todos falam. Aqui nesse salmo não é diferente. Salmo 17 é uma oração de Davi, é um cântico também, é uma oração de Davi. E assim como você pode ler em outros salmos, por exemplo, Salmo 22, onde Davi fala da sua angústia, do seu sofrimento, é um salmo que aponta para o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, né? Salmo 22. Aqui no Salmo 17, essa oração que Davi está fazendo, também, além de ser uma oração por ele mesmo, oração dele mesmo, do próprio Davi, em determinada situação que ele se encontrava, também é uma oração é, que aponta para Cristo. Porque os Salmos, eles mostram Cristo também na primeira pessoa, e não só na terceira pessoa. Os Salmos não apenas falam acerca de Cristo, mas é o próprio Cristo falando nos Salmos, né? Então, aqui sobre a oração que ele faz, ele diz assim: Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então, Davi está dizendo isso, mas Cristo, quando ele veio, ele usou os salmos, ele cantou os salmos, e você vai ver no seu ministério ele citando os salmos muitas vezes. Aí você pensa, olha, Cristo está citando Davi. Interessante, né? Mas na verdade, quando você lê os salmos, é Davi citando Cristo, como esse salmo aqui. Saia a minha sentença diante do teu rosto, atenda os teus olhos à razão. Especialmente o versículo 3. Ó. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Então, essa expressão, a minha boca não transgredirá, é usada no Novo Testamento, né, para falar de Cristo. Em sua boca não houve transgressão, não se achou dolo, não se achou erro, não se achou pecado. Então, ele foi provado, está dizendo aqui, o salmista, foi visitado de noite, examinaste-me, ele foi examinado e nada achaste, nada. Então, com certeza, Davi não está falando somente de si mesmo, mas daquele que é perfeito em todas as coisas. O sumo sacerdote, que é mais sublime do que os céus, Cristo, em quem não houve pecado, em quem não houve nada que o desabonasse diante de Deus, nenhuma transgressão da lei. Propus que a minha boca não transgredirá. Então ele está fazendo uma oração. Ele ora. Cristo orou no seu ministério terreno, quando ele estava entre os homens, e ainda hoje continua orando, intercedendo por nós, pela sua igreja. E ele realmente é quem pode dizer isso com todas as palavras, né? Examinaste-me e nada achaste. Por quê? Porque existe em Cristo uma justiça, uma retidão perfeita. Como ele diz no versículo 1. Ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então,
Ouve, Senhor, a justiça de Cristo. A justiça de Cristo, a retidão dele, fez com que no seu batismo o Senhor, o próprio Deus falasse, né? Tu és o meu filho amado e em ti eu me comprazo. Eu tenho todo o meu prazer em ti, porque nele não há engano, não há pecado, não há transgressão. Existe em Cristo somente a perfeita justiça. Ele é o justo, o santo de Deus. É claro, irmãos, que esses salmos têm muitas outras lições que você pode tirar para a nossa vida, para a vida cristã, analisando a vida de Davi. Mas, acima de tudo, e o mais importante de tudo, é apontar para o Redentor, para o Salvador, que é o centro das Escrituras. E é assim que a nossa alma, de fato, é alimentada. Porque Cristo disse, né? Aquele que de mim se alimenta, esse por mim viverá. Amém. Nós vamos cantar um salmo agora. É, será o salmo de número 128. Não sei se todos os irmãos conhecem essa melodia. Salmo 128. Vou compartilhar aqui na tela a letra. Todos acompanhem e que você possa cantar aí, onde você estiver, ou sozinho ou com sua família, né? Salmo 128. Vamos lá então, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que temor tem ao Senhor e que anda os caminhos de Javé. Do labor das tuas mãos, o teu pão granjearás, e feliz então serás, e o bem te seguirá. Tua esposa em tua casa é videira florescer, quais rebentos de oliveira os teus filhos brotarão. Ao redor da tua mesa, todos juntos estarão. Eis a bênção que alcança quem assim teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde o monte de Sião e em Jerusalém tu vejas todo o bem que haverá. Pelo tempo dos teus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos veja, seja a paz sobre Israel. Amém. E aqui também, no Salmo 128, nós vemos a mesma questão. Bem-aventurado aquele que temor tem ao Senhor e que anda nos caminhos dele, né? No labor das tuas mãos o teu pão granjearás, feliz então serás, e o bem te seguirá. Falando aqui acerca de todo aquele que teme ao Senhor. A tua esposa em tua casa é como a videira a florescer, quais rebentos de oliveira os teus filhos brotarão. O irmão Edson falou do último estudo, o estudo de domingo passado, né? Uma semana atrás, sobre a família, sobre a bênção dos filhos, né? Ao redor da tua mesa, todos juntos estarão. Então, nós aprendemos muitas lições aqui, irmãos, para a vida, do cristão e da sua família. Uma família é a riqueza, segundo as Escrituras, a família é a riqueza do povo de Deus, né? E na confissão de fé fala que o casamento é para isso, né? Para a propagação, da humanidade e também para uma semente santa, para a igreja crescer e propagar os filhos, né? A família é extremamente necessária. Mas note como aponta para Cristo também. Salmo, segundo nós estamos estudando o Cantar de Salomão, Cristo tem a sua esposa, né? E a sua igreja. E ela também, e ele também será abençoado, porque é aquele que teme ao Senhor. E a sua igreja é como uma esposa videira a florescer. A igreja ela vai crescer, ela vai se multiplicar e assim por diante, né? Segundo a bênção, do Senhor. Então, salmos, eles são uma riqueza muito grande para nós.
Como disse João Calvino, o livro dos Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma humana. Bem, agora nós vamos abrir as Escrituras, continuando a nossa exposição, no livro de Cantares de Salomão, capítulo 4. Cantares de Salomão, capítulo 4. Nós, nós fizemos a exposição do versículo 1, paramos no versículo 6, né? Do 1 ao 6, no capítulo 4. Então, hoje nós vamos ler aqui do versículo 1, novamente até o 7, mas hoje nós vamos fazer a exposição do versículo 7, extremamente importante dentro deste livro. Então, Cantares de Salomão, capítulo 4, a leitura vai do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável. A tua fronte é como um pedaço de romã entre os teus cabelos. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Os teus dois seios são como os dois filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Irmãos, até aqui nós temos estudado então este livro lá desde o início, né, faz mais de um ano, né, que nós começamos, e nós temos abordado este livro usando aquela abordagem histórica clássica sobre o livro de Cantares de Salomão. Apesar de haver debates, né, sobre como, debates em nossos dias, né, como esse livro deve ser interpretado, deve ser abordado e tudo mais, nós entendemos que a abordagem clássica é a mais bíblica e nós demos já vários motivos para isso, várias vezes, né? Os irmãos que não viram ainda podem ver o primeiro estudo lá que está gravado, a introdução sobre este livro, sobre por que interpretamos assim. E a interpretação é que Cristo é, é demonstrado aqui neste livro, e especialmente o seu amor em relação à igreja, o seu relacionamento com a sua igreja e também com o crente, o cristão em particular, individualmente. Este livro trata disso. Não é literal, mas é uma abordagem espiritual, alegórica, acerca de Cristo e a sua igreja, acerca de Deus e o seu povo, Cristo e a sua igreja, e também Cristo e o cristão. Então, do versículo 1 ao 6, nós vimos que várias características físicas da igreja, ou da esposa aqui, né, da amada, ela é destacada, várias características físicas. Melhor dizendo, do 1 ao 5, né? Então, os olhos dela, suas tranças, no versículo 1, os dentes, no versículo 2, os lábios e o rosto dela, no versículo 2, seus lábios, perdão, os lábios e a fronte, no versículo 3, no versículo 4, o pescoço dela, no versículo 5, os teus dois seios, ele diz, né? Então, do 1 ao 5, as características físicas, e nós vimos que essas características são espirituais na vida da igreja, na vida do crente, como nós já vimos. No versículo 6, nós falamos sobre onde ele deseja estar. Devido tamanha beleza da sua amada, ele deseja estar com ela, deseja habitar com a sua igreja, com o seu povo, no monte da mirra e no outeiro do incenso. O incenso, como já vimos,
No Velho Testamento, nós temos a ordenança do incenso e o Novo Testamento joga a luz, no livro de Apocalipse, por exemplo, dizem que ele diz lá que o incenso, o apóstolo João, são as orações dos santos. Cristo habita no meio das orações, onde ele deseja estar até que refresque o dia, até a consumação dos séculos, até que as sombras fujam. Ele diz aqui, até a sua volta, Cristo habita na sua igreja, no meio do seu povo e no meio das orações do seu povo. Foi isso que nós vimos da última vez. E também os versículos anteriores sobre essas características físicas da sua esposa, que apontam para a realidade espiritual. Os irmãos que não viram, essas exposições estão gravadas lá, aí no YouTube, os irmãos podem ver. Agora nós vamos falar do versículo 7. Estão dando continuidade. Então aqui, do versículo 7 em diante, começa um outro parágrafo, na verdade, né? Aqui nesse capítulo, no capítulo 4. Mas hoje nós vamos ficar aqui no versículo 7 apenas. Veja novamente o que diz: Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Ele, então, o amado, falando isso para a sua amada: Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Então, nós vamos meditar um pouco sobre o que significam essas palavras, né? Nós vamos ver três coisas aqui importantes, três pontos importantes. Primeiro, a admiração de Cristo, a admiração dele pela sua amada, sua esposa, sua igreja. Nós vamos ver também a percepção de Cristo sobre a sua igreja. E, por último, o seu amor pela sua igreja. Então, em primeiro lugar, a admiração de Cristo pela sua igreja, pela sua amada, pela sua esposa. Aqui o amado, versículo 7, ele diz: Tu és toda formosa. Tu és toda formosa, tu és bela. Então, ele se refere aqui à beleza ou formosura da sua amada. Mas note que acabamos de ler que ele já tinha falado isso antes, no versículo primeiro, aí do capítulo, aqui do capítulo 4. Veja aí o versículo primeiro, novamente. Diz assim o versículo primeiro: Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Agora no versículo 7. Tu és toda formosa, meu amor. Então ele está repetindo novamente. Nós vemos isso muito no livro de Provérbios. Aqui também no livro de Cantares, várias repetições. Essas repetições são propositais, né? É um livro que é considerado também poético. E essas repetições você encontra até nos profetas, como nós vimos recentemente, Isaías capítulo 6, quando aqueles seres celestiais dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Essas repetições servem como ênfase, ênfase àquilo que se deseja exprimir. Então, algo muito comum na língua hebraica, muito comum no livro de Provérbios, se você analisar muitas repetições, e aqui nesse livro também, livro de Cantares de Salomão, há muitas repetições. E aqui o que podemos dizer sobre essa repetição? Que a igreja, como já até comentamos antes, ela é admirada por Cristo, né? Quanto à sua formosura e quanto à sua beleza, como está no versículo primeiro também. Cristo, ele admira a beleza da sua igreja, a beleza da sua amada, a beleza da sua esposa. Algumas pessoas podem achar isso estranho, mas isso é bíblico. Por exemplo, no Novo Testamento, a Bíblia diz mais de uma ocasião que Cristo ficou admirado ou maravilhado com a fé de uma pessoa. Lembra? A mulher Cirofenícia, por exemplo, aquele centurião, por exemplo, maravilhou-se, Senhor Jesus, né? Então, porque ele é Deus, também ele é homem, tem duas naturezas, e mesmo se você analisar somente a questão da natureza divina, o próprio Deus, e ele é um Deus transcendente, mas ele também é um Deus imanente. Ele está próximo de nós, conosco, e ele lida conosco, muitas vezes, em nossa própria linguagem, e a maneira de demonstrar a sua graça, o seu amor, e encorajar o seu povo, muitas vezes, é por meio disso. É admirando também a fé do seu povo, admirando a beleza, a formosura da sua igreja, do seu povo. E essa repetição nos leva a pensar no seguinte: Cristo, ele não se cansa
disso. Ele não se cansa de dizer. Ele diz várias vezes: Tu és toda formosa, tu és bela, tu és maravilhosa aos meus olhos. É assim que Cristo pensa acerca da sua igreja. Ele admira a sua igreja. Ele a considera gloriosa demais. Ele admira a sua esposa. Bem, você analisar a questão aqui do relacionamento humano, homem e mulher, casamento, esse livro, ele fala disso também, mas espiritualmente, o foco principal que é Cristo e a igreja, mas nós já vimos várias vezes aqui nesses estudos que a Escritura usa muitas figuras deste mundo, da nossa realidade, para apontar para o mundo espiritual. Uma delas é o casamento. Então, em Efésios 5, nós vemos isso, Paulo falando sobre isso. E isso acontece dentro de um casamento também saudável. Existe uma admiração do marido pela sua esposa. Ele admira aqui no nosso texto, especialmente uma característica, que é a sua beleza, a sua formosura. Nas Escrituras nós vemos exemplos disso, né? A própria palavra de Deus fala disso, por exemplo, de Sara, que ela era bela, formosa, e tantas outras mulheres nas Escrituras são destacadas deste modo. E essa admiração que o marido tem e deve ter pela sua esposa, também Cristo tem pela sua igreja. Você já parou para meditar nisso? Aos olhos de Cristo, a sua igreja, ela é bela, ela é gloriosa, ela é formosa, ela é tudo para ele, ela é gloriosa aos seus olhos. Isso é importante nós entendermos, pensarmos. Porque hoje estou pegando, não que é só uma realidade para hoje, mas em nossos dias, cada vez mais, e muitas pessoas têm odiado a igreja, têm falado mal da igreja, têm buscado o mal da igreja. Pessoas ímpias, é claro, e até pessoas que se dizem cristãs. Tome cuidado, porque Cristo, essa não é a opinião de Cristo. É claro que não estamos falando aqui de instituições humanas, mas especialmente a igreja de Cristo, a igreja invisível, como nós gostamos de falar, né, usar esse termo, ela é formosa, bela aos olhos de Cristo. Ele ama a sua igreja. Ele diz: Tu és toda formosa, meu amor. Ele ama a sua igreja. Você ama a igreja de Cristo? Você tem prazer nos santos, como diz Davi? Aos santos que estão na terra, eles são todo o meu prazer. Você tem prazer na igreja de Deus, na igreja de Cristo? Você olha, você se admira com a fé da igreja? Veja, por exemplo, as pessoas querem olhar somente, né, o pecado, os erros da igreja, mas olha ao longo da história, irmãos, como que a igreja ela existe ainda hoje, né? Quantas pessoas, entre aspas, profetizaram a destruição da igreja, quantos ateus, quantos ímpios, e ela está hoje ainda de pé, claro, pela graça e misericórdia do Senhor, mas isso não é algo admirável? Não é algo admirável que ela continua pregando a palavra de Deus, no meio a tantos problemas, tantas lutas, dificuldades, ensinos falsos por falsos ministros, por exemplo, tanta coisa. Você analisar somente o aspecto humano, realmente não era para existir mais a igreja. Como muitos grupos surgiram no passado, como o Gamaliel fala lá no livro de Atos, né? E se dispersaram, pararam de existir em pouco tempo, em pouco tempo. Tantos grupos, tantas seitas, mas a igreja de Cristo ela vai permanecer porque o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela e porque ele mesmo é a rocha, é a pedra que sustenta essa igreja. Então, ela é formosa aos olhos de Cristo. Mas eu te pergunto, é formosa para você? Será que ela é formosa para você? Ou você apenas vê, os pecados, os erros da igreja? Cristo a enxerga como bela, como formosa. E ele não há, não há nele nenhum problema em dizer isso, em afirmar isso, num livro aqui como esse, né? E outros, mesmo no Novo Testamento você vai encontrar isso. E enquanto muitas vezes nós temos medo, preconceito ou vergonha, né, da igreja, Cristo não tem nenhum problema com a sua igreja nesse sentido. Ele ama a sua igreja e ela é bela e formosa para ele e ele não se cansa de repetir isso. Assim o marido faz com a sua esposa no lar e assim Cristo faz com a sua igreja. E note que algo interessante aqui também é que muitas vezes, irmãos, a igreja
Ela não vê isso em si mesma, não é verdade? Isso o próprio cristão, né? Isso se aplica a nós, individualmente, mas também à igreja. Você olha para si mesmo, né? Você vê toda essa beleza, toda essa formosura. Estou me referindo especialmente no sentido espiritual. E o crente, ele olha para si, ele vê pecado, ele vê muitos erros. E há um aspecto saudável nisso. Como já até falamos sobre isso aqui, quando falamos da fronte, da romã. Então é saudável ter um coração quebrantado e contrito pelo pecado. Bem-aventurado aqueles que choram, se refere a isso. Então, isso a um lado saudável. O arrependimento, segundo Deus, né, produz é, a tristeza, melhor dizendo, segundo Deus, e uma tristeza pelo pecado, né, produz arrependimento. Então, olhar e reconhecer seu próprio pecado é importante e é muito correto isso. Mas é claro que isso não deve ser toda a vida cristã, tá? Isso é um aspecto apenas. Então, tome cuidado com isso. Porque a introspecção mórbida, que é você ficar apenas olhando sempre, 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 sempre o seu pecado, te levar a uma depressão, né, uma depressão espiritual, isso já não é saudável. Mas eu acho que a igreja ela tem dificuldade de enxergar isso, né? Veja, por exemplo, você vai ver aqui no capítulo 1 mesmo, de Cantares de Salomão, capítulo 1 nós falamos sobre isso aqui já, no estudo que fizemos nesse texto, o capítulo 1 aqui, no versículo 6, né? Ela disse assim, a própria esposa, né? Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. É, então, quando nós fizemos a exposição desse versículo, vimos que a palavra morena, na verdade, não existe essa palavra, né? No hebraico, a palavra é escuro, escuridão, essa é a ideia, né? E os intérpretes aí clássicos do passado se referem a essa palavra como aos erros, ao pecado da igreja, né? Ela olha para si mesma, ela vê a escuridão do pecado em sua vida. Fazemos isso, e a igreja faz isso. Mas o olhar de Cristo tu és toda formosa. Esse é o olhar de Cristo. Então, assim como no casamento, muitas vezes a esposa não se sente formosa, não se sente bonita ou bela. Mas para o marido, para o esposo, ela é bela. Ela continua sendo formosa. Ela continua sendo formosa. E agora eu falo para você uma coisa importante. O que é que vale, né? É a sua opinião sobre a igreja ou a opinião de Cristo? O que é que vale mais, a sua opinião sobre você mesmo ou a opinião de Cristo? O que é que vai contar no dia do juízo? Vai contar como ele purificou, lavou a sua igreja com a sua palavra e pelo seu sangue, e ela é apresentada sem mancha, sem mácula. Ela é apresentada toda bela e toda formosa. Então, nós olhamos para nós mesmos e olhamos para a igreja, não vemos muita formosura, não. Mas Cristo diz: Tu és toda formosa. A igreja, aos olhos de Cristo, ela é bela, sim. Ela é formosa. E a opinião dele é a que conta. E a opinião dele é a que vai contar. Você possa refletir sobre, descansar nisso, nos olhos de Cristo sobre a sua igreja. Ele enxerga muito mais do que nós enxergamos. Está lá em Apocalipse. Ele é aquele que tem olhos como chamas de fogo. Ele enxerga tudo. Ele é onisciente, ele é onipresente e assim por diante. Então ele enxerga, irmãos, o que nós não enxergamos. O mundo não consegue enxergar. Muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar. Mas meditando, refletindo na sua palavra, nós entendemos isso. Nós entendemos que a igreja é formosa. E ele diz ainda, toda formosa, completamente formosa, completamente dela. Você pode pensar, isso é difícil de acreditar, né? Quando eu olho para a minha vida, tenho dificuldade de acreditar. Sim, concordo, mas você tem que olhar mais para Cristo do que para você. Você tem que confiar na opinião de Cristo, mais do que na sua própria opinião. Você tem que viver pela fé. E a fé é exatamente isso, a certeza das coisas que não se veem. Você crê no que ele disse, e nas suas promessas, no que ele está te dizendo, no que ele está te passando, no que ele está informando para você, na sua palavra, do que você confiar em si próprio, nas suas próprias opiniões. Nós somos mutáveis.
Um dia estamos bem, outro dia estamos mal, outro dia pensamos de um jeito, outro dia pensamos de outro. Mas ele diz: Eu, o Senhor, eu não mudo. E essa é a causa de vocês não serem consumidos. Eu não mudo. Então, uma frase de um dos puritanos, né, que ele dizia: Não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Ele é constante, o seu amor é constante, a sua opinião é constante, nada nem ninguém pode mudar isso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz para você, ele diz para nós, ele diz para a sua igreja, ele diz para cada um daqueles que creem nele, ainda que seja ainda um pequenino na fé, ainda que seja um novo na fé, aquele que ainda seja não tem ainda tanta experiência cristã, tanto conhecimento bíblico, teológico, ainda assim, todos esses que estão em Cristo Jesus, ele diz: Tu és toda formosa. Você crê nisso? Aos olhos de Cristo, você é belo, você é bela, você é formoso, você é formosa. Você que faz parte dessa igreja de Cristo, aos olhos dele, você é formoso. Não caia então no erro dos ímpios do mundo que odeiam a igreja, nem de falsos cristãos, ou cristãos que estão confusos, né, com relação a isso, com mentiras, do diabo acerca do povo de Deus, acerca da igreja. Mas creia na palavra dele, creia porque ele diz isso para você. Tu és toda formada, completamente formada. Você possa crer nisso, que nele, em Cristo, você é aceito, recebido, e nele você é completamente formoso ou formosa. Então, essa, irmãos, é a admiração de Cristo pela sua igreja. Ele admira a beleza e a formosura da igreja, que foi descrita aqui no início desse capítulo, até aqui o versículo 7. Então, ele diz mais uma vez: Tu és toda formosa, meu amor. Tu és bela aos olhos dele, tu és bela. Então, essa é a admiração de Cristo pela sua igreja. Mas note, em segundo lugar, também, uma outra coisa que é importante é sobre a percepção que Cristo tem sobre a sua igreja, por exemplo, em relação ao pecado. A percepção de Cristo. Ele diz: Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Veja, há um lado positivo, tu és toda formosa, e o negativo, em ti não há mancha. Como Cristo percebe a sua igreja? Qual a sua percepção, a sua amada, em relação especialmente à sua formosura, mas especialmente em relação ao pecado? E a formosura dela se dá, ela existe, porque não há mancha nela, não há mancha. Então, os olhos de Cristo, ela é toda formosa e não há mancha nela. Não há nenhuma mancha na sua igreja. Aos seus olhos, aos olhos dele, essa igreja, ela é perfeita, então, porque não há mancha alguma, não há mancha nela, não há nenhuma mancha. Aí eu faço essa pergunta para você: será que isso é isso mesmo? Essa questão da mancha, veja comigo, eu vou mostrar aqui um texto, vou ler aqui um texto para vocês, em Efésios 5, se você quiser ler, exatamente quando Paulo fala sobre a igreja, né? O Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, ele diz assim, capítulo 5. Efésios 5. Veja o que ele diz. Versículo 25. Mas vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja, ele vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, etc. É provável que Paulo tinha em mente o livro de Cantares de Salomão quando ele disse isso. Porque também essa é a interpretação, né, que as pessoas nessa época tinham acerca do livro de Cantares de Salomão.
Então, veja, uma igreja, ele vai apresentar a si mesmo uma esposa, que é a sua igreja, é, gloriosa, sem mácula nem ruga. Ou seja, sem mancha alguma, sem nada. Então, aos olhos de Cristo, essa igreja é toda formosa e nela não há mancha. Então, é uma igreja que é perfeita, perfeita aos olhos de Cristo. Aí eu te pergunto, essa igreja, a igreja de Cristo, ela é perfeita de fato ou não? Você, enquanto cristão, você é perfeito? Você é perfeito ou não? Só quem é perfeito pode entrar no céu. Você sabia disso? Só. Tá lá vários textos falando isso. Salmo 24, aquele que é puro de mão, limpo de mãos, puro de coração, a perfeita justiça, né? A obediência aos mandamentos de Deus de modo perfeito. Então, você é perfeito ou você é imperfeito diante de Deus? A igreja e o cristão são de fato perfeitos ou não? O que você pensa sobre isso? Já pensou sobre isso antes? A resposta para essa pergunta é simples, na verdade, né? O cristão é perfeito? A igreja é perfeita? Sim e não. Sim e não ao mesmo tempo. Depende do que nós queremos dizer. Veja com um texto interessante em Filipenses sobre isso. O apóstolo Paulo fala algo muito interessante aqui sobre essa perfeição. Veja o que ele fala. Quando eu digo sim e não, é porque, num certo sentido, o cristão ali é perfeito, a igreja é perfeita, e num certo sentido, não. Paulo diz isso aqui, Filipenses 3. Ele diz assim, a partir do 7. Veja Filipenses 3:7, um texto muito importante. Filipenses 3:7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas aquela que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Olha o que ele diz. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Então, nesse caso, está dizendo assim, não sou perfeito ainda, ele está dizendo. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, note aqui que Paulo está falando o quê? Que ele está prosseguindo para o alvo, ele ainda não alcançou, e ele diz, não que eu seja perfeito ainda, não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito. Então ainda não sou perfeito. É isso que ele diz. Mas agora olha o versículo 15. Olha o que ele diz no versículo 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus o revelará. Então agora ele diz, todos nós que já somos perfeitos. Peraí, Paulo, mas você acabou de dizer que ele não era perfeito. Paulo, você acabou de dizer que você não é perfeito. Mas agora ele diz, nós já somos perfeitos ao mesmo tempo. Então, sim e não. O cristão é perfeito? A igreja é perfeita aqui neste mundo? Sim e não. Paulo está dizendo que não é perfeito no momento. Logo em seguida, ele diz que é perfeito. Você vê isso também, por exemplo, na epístola de João, ele fala algo parecido. João, ele fala assim, se nós não tivermos pecado, somos mentirosos. Então, nós temos que confessar os nossos pecados. Depois, lá para frente, ele fala assim, quem tem pecado ou vive no pecado, não é de Deus, não é de Cristo. Então, como assim? Aí não parece, né? Parece contraditório. Então, como que é isso? Isso são questões, irmãos, importantes que muitos cristãos têm dúvidas.
sobre a vida cristã. E é muito importante a gente entender isso, né? Que há a questão da vida da piedade, da vida com Deus, da vida de oração, de leitura da palavra, culto doméstico e assim por diante. Todas essas coisas que envolve a prática e a vida cristã. Então, o cristão, ele é perfeito diante de Deus? Não há mancha nele? E na igreja? Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha? Será isso mesmo? Como que nós entendemos? A resposta é sim e não. Primeiro ponto para você entender é o seguinte: existe algo, nós estudamos na teologia, você estuda especialmente no Novo Testamento, que é uma doutrina chamada doutrina da santificação. O que é a santificação? A santificação é um processo que ocorre na vida do cristão por toda a sua vida. A santificação. A santificação, neste mundo, ela não é perfeita. É nesse sentido que o crente não é perfeito neste mundo. Tome cuidado porque existem heresias por aí que não ensinam isso, né? Por exemplo, uma heresia que se chama perfeição cristã. Tem igrejas que pregam isso, creio que até hoje, que dizem que é possível ter uma santificação perfeita nesta vida. Isso não é bíblico, creio que isso não seja verdade. Paulo está se referindo a isso quando ele diz, não que eu seja perfeito ainda, mas eu prossigo para o alvo, porque ele está desenvolvendo a salvação, como ele fala em outra passagem em Filipenses, ele diz, desenvolver a vossa salvação, operai a vossa salvação. Então você precisa desenvolver a sua salvação, crescer na graça e no conhecimento de Cristo, como diz Pedro, e isso é um processo. O processo de cada vez mais, a cada dia, ser mais parecido com Cristo, cada vez mais amar ao Senhor, cada vez menos amar ao mundo e amar ao pecado. Isso é um processo que ocorre por toda a vida, e entre os cristãos há diferenças, né? Há cristãos mais santificados do que outros. Há cristãos têm mais convicção na fé do que outros. Há cristãos mais experimentados na vida cristã do que outros. Você vê nas escrituras exemplos sobre isso. Pega o exemplo Abraão e Ló, por exemplo. Os dois são considerados homens de Deus, mas tem uma diferença entre os dois. E tantos outros exemplos você pode ver nas escrituras e até na vida da igreja. Ver pessoas mais maduras, pessoas um pouco menos maduras. E esse processo, chamado santificação, ele começa a ocorrer na vida do cristão a partir do momento da regeneração. Quando o seu coração é transformado, ele nasce de novo, e nós temos aquilo que chamamos de conversão. Quando isso ocorre, vem o processo de santificação. E essa doutrina é muito importante. Isso nos ensina tanta coisa na prática. Por exemplo, ter paciência com os irmãos na fé. Nem todos têm a mesma compreensão, o mesmo nível de entendimento, e nem todos têm o mesmo nível de consagração a Deus. Então, essa santificação ela é muito variável, ela pode ser variada nos crentes de modo geral. Porém, uma coisa muito importante é que essa santificação, ainda que imperfeita nessa vida, ela é extremamente necessária. Porque o escritor aos Hebreus diz, é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, tome cuidado com um outro erro chamado antinomianismo, né? Os antinomianos que acreditam que não preciso, a salvação é pela fé mesmo, não precisa fazer nada, vou viver a minha vida do jeito que eu quero, e etc, etc. Isso não é bíblico, né? Isso é correto, incorreto. O Senhor Jesus diz isso claramente lá em Mateus 7. Ele diz que no último dia ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a iniquidade, ele é sem lei. Aqueles que vivem sem lei, sem mandamentos, que não desejam obedecer os mandamentos, que não desejam conhecer mais a Deus, que não desejam essa santificação. E há muitas passagens que nos alertam sobre isso. Pedro diz, né? Sede santos, porque eu sou santo, citando o Velho Testamento. E a Escritura aos Hebreus, como eu acabei de citar, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem a santificação, você não pode entrar no céu. Essa é a verdade. Infelizmente, as pessoas têm uma ideia muito errada, uma ideia romanizada acerca do que é santificação. Então, porque o catolicismo romano ele confunde essas coisas, sua teologia,
E aí você pergunta assim, por exemplo, pelo menos no Brasil, né? O brasileiro médio aí, você é uma pessoa santa? Não, não sou não. Mas é interessante que eu já vi isso até em igreja, igreja presbiteriana, igreja reformada, numa aula, eu lembro que uma aula na escola dominical, o professor perguntou assim para as pessoas: alguém aqui é santo? Todo mundo falou: eu não sou, não, eu não sou santo. Ué, então você não vai para o céu, você não vai ser salvo, você não vai ser salvo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, se você não é santo, logo você não é eleito, porque lá é Efésios 1, eleitos para a santificação. Efésios 1. Então você não pode adentrar os céus sem ser primeiro santificado, sem estar vivendo, praticando a santificação na sua vida. Então eu pergunto, você é santo? Você é uma pessoa santa? Um livro muito bom sobre o assunto, se você quiser saber mais, é um livro do J.C. Ryle, chamado Santificação, né? Ele argumenta no livro que a santificação é o que permite ou capacita o crente, o eleito, a desfrutar do céu quando lá ele chegar. É a santificação. Porque ele fala assim: imagina algo contrário à natureza. Por exemplo, imagine um peixe ser feliz fora d'água. Impossível, né? Ou uma águia presa na gaiola para sempre, contra a sua natureza. A coruja feliz debaixo do forte sol do meio-dia. E você pode pegar tantos exemplos da natureza. Ele diz, do mesmo modo, você imaginar, suponhamos que o ímpio vá para o céu, uma pessoa não santificada vá para o céu. O que que ele vai fazer lá? Nada, ele não tem nada para fazer lá. Porque ele não ama as coisas de Deus, ele não ama a adoração de Deus, ele não tem prazer em louvar a Deus, ele não tem prazer na igreja de Deus, ele não tem prazer nos santos de Deus, ele não tem prazer no santo de Deus, que é Cristo, ele não tem, nunca na sua vida ele teve prazer nessas coisas. Ele vai fazer o que no céu? É só o que vai ter lá. É só o que vai ter no céu, são coisas santas. O que ele vai fazer no céu se ele nunca buscou a santificação na sua vida? Se ele nunca teve prazer na santificação, ele vai fazer o que no céu? É por isso que ele nunca vai entrar no céu. Porque ele mesmo se daria apressadamente a fugir de lá, como o Uzias fugiu do templo, né, quando estava com lepra, para se lançar no inferno. Porque ele vai fazer o que lá? Ele não tem prazer na santidade de Deus que lá brilha, que toma todo aquele lugar na glória. É a santidade de Deus. É a santidade de Deus que os anjos contemplam e ficam maravilhados. É a santidade de Deus. Que os anjos, os serafins, lá em Isaías 6, olham e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. O que que uma pessoa não santificada, irmãos, iria fazer no céu? Então eu te pergunto: você é santo? Você tem buscado santificar a sua vida? Mas note que essa santificação, não no conceito romanizado, que o santo, que é o santo católico romano, né? Aquele que opera milagres, né? Aquele que nunca parece que nunca pecou, nunca, nunca, aquela santidade absoluta de não ter pecado. Isso não é o que a Bíblia fala. Por exemplo, Paulo, com todos os problemas que ele tinha com a igreja de Corinto, ele escreveu para eles chamando eles de santos. E eles estavam longe da perfeição ainda, né? Nesse sentido, os coríntios lá, com tantos problemas na igreja. Mas ainda assim, são santos. Então, o cristão, ainda que seja pecador nessa vida, ainda que ele erre, que ele peque, ele é santo diante de Deus, porque ele busca ter prazer em Deus, nas coisas espirituais, e todo o pecado que acontece na sua vida o incomoda. O pecado é amargo. Antes da conversão, não. Algo tranquilo, algo normal. Após a conversão, após a regeneração, há uma transformação na sua vida e agora deseja a santidade. E o que mais incomoda o verdadeiro cristão é que ele quer sempre ser mais santo, sempre acha que está muito longe da santidade. Porque a santidade é uma coisa muito interessante. A santidade é algo que quanto mais você tem, menos você acha que tem. Lembre-se disso. A santidade é algo que quanto mais você tem, menos você acha que tem. Então, se uma pessoa ela sai falando para todo mundo realmente que ela é muito santa, tem que tomar cuidado com isso aí. Mas quando ela reconhece o seu pecado, quanto mais ela chega próximo de Deus, ela vai reconhecer o seu pecado. Então, quanto santidade é isso. Não se esqueça disso. Quanto mais santo você for, menos você vai achar que é. Mas você é santo. Sede santos, diz o Senhor,
porque eu sou santo. Você é santo? Sua vida, você tem buscado a santidade? Mas note que ela ainda é imperfeita diante de Deus nesse mundo. Mas voltando para o nosso texto, ele diz: Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Há uma perfeição aqui. E Paulo disse lá, né? Todos que somos perfeitos. Então, o que quer dizer isso? Então, existe essa realidade? Ela existe. Que a igreja não tem manchas? Existe. Que a igreja ela é perfeita? Existe. Que ela é toda formosa? Existe também essa realidade. Qual é essa realidade? Essa realidade, irmãos, não é a santificação. Santificação, então, é um processo, ela é diferente nas pessoas, nos cristãos, ela, ela varia muito, cristãos mais santos do que outros, e assim por diante, mas tem um aspecto da vida cristã que na qual há uma perfeição, que é a justificação. É a justificação pela fé somente. Nesse sentido da justificação e não da santificação, o crente, sim, ele é perfeito aos olhos de Deus e aos olhos de Cristo. Todos aqueles que creem no Evangelho verdadeiramente, que eles nasceram de novo, tiveram o coração regenerado, todos aqueles que estão vivendo esse processo de santificação, todos estes estão justificados em Cristo. E isso não tem variação, não é algo que você fica fazendo, como a santificação. Não existe diferença entre cristãos e cristãos na justificação, não existe. Então, ela é algo diferente da santificação. A justificação é uma situação posicional em Cristo, que você tem diante de Deus. É a sua posição em Cristo. Cristo, em toda a sua justiça, está em você. Então, quando nós falamos justificação, Paulo diz claramente em Romanos capítulo 3, por exemplo, é um termo forense. Quer dizer que existe um Deus, que é o juiz de toda a terra, ele vai julgar um dia todas as pessoas. E todos aqueles que estiverem em Cristo serão justificados diante de Deus, porque todos pecaram. Todos estão em falta diante de Deus. Mas você precisa então ser justificado diante dele. Só que a sua santificação não consegue te justificar diante de Deus. Porque as nossas obras, o que nós fazemos, elas diante de Deus são como trapos de imundícia. As suas melhores obras não servem. Não tem como você ser justificado por elas diante de Deus. É isso que define a verdadeira fé bíblica, a verdadeira teologia bíblica, contrário ao romanismo, contrário às outras seitas e contrário a toda e qualquer igreja falsa. As igrejas falsas, elas não entendem, elas não pregam a justificação somente pela fé em Cristo, porque ela glorifica Cristo. Ela demonstra Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Demonstra um Cristo que ele veio para ser o nosso segundo Adão. O primeiro Adão, ele quebrou toda a aliança, ele pecou contra Deus. O nosso Adão, o segundo Adão, Cristo, ele obedece perfeitamente essa lei, a lei de Deus, ele nunca peca, e ao mesmo tempo ele ainda sofre a punição pela quebra da lei que nós quebramos, morrendo no nosso lugar. Então, existe aí uma dupla imputação. Os nossos pecados foram imputados em Cristo e ele sofre o nosso lugar. E a obediência perfeita dele é colocada em nós, na nossa conta, e nele nós somos justificados. Paulo resume isso muito simples, de maneira muito simples, em 2 Coríntios capítulo 5, ele fala: aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, Deus o fez pecado por nós, porque nossos pecados são imputados a ele para que nele fôssemos feitos, ó, nele nós somos agora justificados. Somos feitos agora servos justos diante dele, diante do Senhor. Nós somos feitos agora justiça diante dele. O que que é essa justiça? A justiça é a retidão, ser justo, completamente justo. Cristo, irmãos, ele é perfeito, ele é justo, na sua boca não se achou dolo, ele nunca pecou. E aí agora ele pega essa justiça, Deus pega a justiça de Cristo, a retidão, e o que ele faz? Ele cobre você com a justiça de Cristo, com esse manto. Por isso Isaías ele fala, né? Eu me alegrarei, eu me regozijarei no Senhor, porque ele me cobriu com vestes de salvação. Você se lembra lá de Adão e Eva quando eles pecam
e eles fazem para si folhas, com folhas, né, eles fazem aventais para si. Deus não aceita, Deus cobre eles com túnicas de peles de animais, ou seja, algum animal foi morto para que eles pudessem serem vestidos. Cristo foi morto, irmãos, para que nós pudéssemos ser vestidos da sua justiça, que estamos nus diante de Deus. Nosso pecado está diante de Deus, mas a justiça de Cristo nos cobre diante dele. Nesse sentido, então, a igreja ela é plena, perfeita, completa, não há mancha, então, do pecado, ela está plenamente completa, perfeita, justificada diante de Deus. E assim, todo crente, todo cristão nós estamos, irmãos, justificados diante de Deus por Cristo Jesus. Lembra que Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, essa vida eterna por Ele, por meio dele, porque Ele veio, viveu, morreu em nosso lugar, mas também viveu em nosso lugar. Essa vida perfeita de obediência a Deus. E agora a justiça dele, eu abraço ela. E agora ela é minha. Ela é minha. Agora eu estou em Cristo. Isso, irmãos, essa doutrina é muito importante. É muito importante entender isso. Porque é o coração do evangelho, segundo muitos reformadores. Uma vez eu li sobre Lutero, que ele estava enfrentando as lutas constantes contra si mesmo, Martinho Lutero. Aí ele ficava em constante medo e terror, porque ele leu as Escrituras e descobriu que havia um Deus justo, santo e perfeito. E ele, um grande pecador, e ele não conseguia ter paz na sua consciência. Ele estava no mosteiro, ele conversava lá com o padre, era o líder lá no mosteiro, e ele falava: "Ó, faz mais boas obras, procura fazer mais jejuns." E ele fazia de tudo, ele falou. Ele limpava o mosteiro todo, era o melhor, o mais dedicado, mas ele voltava para o quarto dele ainda com a consciência pesada, com medo, né, da ira de Deus. E um dia, lendo o Novo Testamento grego, ele encontrou isso em Romanos. O justo viverá pela fé. Ele entendeu que é pela fé em Cristo abraça. É quando eu abraço, então, me arrependo dos meus pecados e abraço a justiça de Cristo, somente ela. Quando ele disse que ele entendeu isso, ele disse assim: os portais do céu se abriram e eu entrei. Eu entrei? Isso não é incrível, irmãos? Quantas pessoas não entendem isso, não sabem isso? Martin Lloyd Jones disse que se um pregador não sabe essa doutrina, ele não tem o direito de subir num púlpito para pregar o evangelho, porque é o coração do evangelho, é a justiça de Cristo. Eu não quero nada, não quero trazer nada em minhas mãos diante de Deus. Eu quero somente estar abraçado a essa justiça de Cristo, abandonar todos os meus pecados, crer que eu não posso nada por mim mesmo, mas eu abraço a cruz de Cristo, as obras de Cristo, os méritos de Cristo. Então, quando você está nele, posicionado em Cristo Jesus, essa é a perfeição do cristão, é a justificação pela fé. Por quê, irmãos? Porque Cristo é perfeito. Então, a perfeição não é sua, é dele imputada em você. Por isso, não há mancha nenhuma em você, se você está em Cristo. Não há mancha nenhuma na igreja dele, na sua esposa, na sua noiva, que são essas pessoas todas que creem no Senhor. Você crê nisso? Você entende isso? Que nele você está perfeitamente justificado? Você crê nisso? Você crê que nele você está perdoado? Não há mancha, não há mancha. Toda formosa essa igreja, não há mancha. Por que que Cristo tem prazer, irmãos, nisso? Cristo, ele tem prazer em Deus, na sua santidade, na santidade de Deus. E a santidade é o que concede a Deus todo o prazer. Você lê lá João 17, é isso que nós vemos, o prazer de Cristo em glorificar o Pai. Tá lá, ele fala isso, João 17. E o Pai fala: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. E tem todo o prazer em Cristo. Por quê? Especialmente por causa da santidade, porque não há pecado. Não há presença do pecado em Cristo Jesus. Não há. Então, quando Cristo ele justifica você, ele justifica a sua igreja, o que ele está vendo na sua igreja? Ele está vendo a si mesmo. Cristo vê o reflexo de si mesmo na sua igreja. Por isso que nós somos a cada dia transformados na imagem dele.
Então, ao olhar isso, ao olhar a sua justiça, a sua perfeição na igreja, ele diz: em ti não há mancha. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Já parou para pensar nisso? Nunca se esqueça disso. O diabo é terrível, irmãos. Primeiro, ele convence você que se você pecar, não vai acontecer nenhum problema, não vai ter consequências nenhuma. O diabo faz isso, né? Na mente humana, ele ataca, de modo sutil, faz você esquecer todas as consequências que o pecado vai trazer, porque, mesmo sendo cristão, você vai ter que enfrentar as consequências dos seus pecados. Aí, depois que você peca, agora ele te convence que você está perdido, que não existe mais salvação para você. Entendeu o jogo que ele faz? Mas se você entender que em Cristo Jesus você está perdoado, você está salvo, você está justificado, não há mancha nenhuma, que grande alegria, que grande prazer dá esse descansar em Cristo Jesus. Você abraçá-lo como seu único Senhor e Salvador, abraçar a sua retidão, abraçar a sua justiça e crer nisso, que não há mancha alguma. Você crer nisso? Você crê que em Cristo Jesus você está perdoado, perdoado, salvo, que você possa crer nisso. Nesse sentido, irmãos, não há mancha em você, e no dia do juízo é isso que vai contar. Se você está em Cristo ou não. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Você está em Adão perdido, ou em Cristo você está justificado, salvo. Irmãos, está justificado em Cristo Jesus. Eu vou dizer algo aqui que teve pessoas que já, quando eu disse isso uma vez, achou estranho o que eu disse, né? Muito tempo atrás no estudo, né? Eu disse o seguinte: essa posição que você tem hoje em Cristo, ela é melhor, na verdade, superior ao que Adão tinha. É isso que eu penso. E muitos outros teólogos reformados vão dizer isso do passado. Adão, mesmo lá sem o pecado, ele estava contando com a sua própria justiça ali, né? Na sua obediência a Deus. Mas agora o cristão, ele tem uma outra justiça, que não é dele mesmo, é de Cristo. E a justiça de Cristo é melhor que Adão. Ou seja, estar em Cristo hoje é melhor do que estar em Adão ainda que antes do pecado. Você está em Cristo Jesus. Só que nós achamos que isso é pouca coisa. Esse é o problema. Nós temos isso como apenas uma verdade teológica e não, você não vai profundamente nisso. Paulo, ele vai. Lê Efésios. Ele diz lá em Efésios que em Cristo você tem todas as bênçãos espirituais, todas possíveis. Nenhuma falta. Por isso ele diz, tu és toda formosa. É tudo. Tudo que é dele é seu. E ele diz ainda que nós já estamos assentados em tronos já com ele. Você crê nisso? Imagine se fosse para você possível contemplar isso espiritualmente, o mundo espiritual e a sua posição em Cristo Jesus. Quanto você se alegraria, quanto você choraria de emoção se você entendesse isso. O que é estar em Cristo Jesus? Irmãos, é algo tão glorioso que nós não conseguimos aqui explicar com palavras humanas. Os anjos ficam maravilhados com isso. Eles olham para a igreja e ficam maravilhados com tamanha graça, amor, misericórdia que pecadores têm em Cristo Jesus. É algo maravilhoso estar em Cristo Jesus. Melhor do que estar em Adão, com certeza. Você crê nisso e entende essa verdade? Mas, irmãos, por último, note também aqui o amor de Cristo pela sua igreja. Então, note que nós falamos a admiração pela beleza que ele tem pela sua igreja, pela sua esposa, a sua percepção, não há mancha nenhuma na sua igreja. E por último, ainda o seu amor. Ele diz: Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Meu amor. E assim, irmãos, que Cristo chama a sua igreja. É assim que ele fala com a sua igreja. Tu és o meu amor. Ele ama a sua igreja, de fato. Como nós sabemos disso? Como sabemos que ele ama a sua igreja, ou que ele ama você, a nós, e você individualmente? Ele te ama? Sim. Acabamos de ler em Efésios 5. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele amou
a sua igreja. Ele ama a sua igreja. Ele não apenas amou no momento ali da cruz, não apenas ali, irmãos. Algumas pessoas pegam esse texto de Efésios e falam assim: o marido tem que amar a esposa, se entregar por ela. Ou seja, o papel do marido é, se acontecer alguma coisa, uma oportunidade, né, de salvar a vida da esposa, tá vindo o carro, vou pular na frente do carro, eu salvei a vida da minha esposa. Mas não é isso que o texto está dizendo lá, não é isso que o texto quer dizer, só você ler todo o texto. É um amor constante, é um amor sacrificial do marido pela sua esposa, porque é assim como Cristo ama a sua igreja. Pense agora, não só na cruz, mas pense agora, nesse exato momento, Cristo, ele ora pela sua igreja, diz o livro de Hebreus. Ele está intercedendo pela sua igreja. Nada mais ocupa sua mente que o bem-estar da sua igreja. Hoje, exatamente agora, Cristo, como nosso sumo sacerdote, mais sublime do que os céus, na glória, ele ama a sua igreja, ele ora por ela, ele intercede por ela, ele declara o seu amor por ela, ele envia ministros para pregar o evangelho para você, para dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho amado por você. Ele envia ministros. Ele está no meio da igreja. Ele declara o seu amor aqui nesse texto e em tantos outros textos. Ele ama a sua igreja continuamente, e continuamente ele ora pela sua igreja, intercede pela sua igreja. E ele faz isso por você. Imagina se Cristo deixasse de interceder por nós. Se Cristo deixasse de interceder pela sua igreja, aí sim, né, as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Mas ele não faz isso. Ele continua sustentando a sua igreja a cada segundo, a cada momento. E assim, diz lá, os maridos devem amar as suas esposas, como Cristo amou a sua igreja. Veja que interessante, irmãos. Esse é o amor dele. Tu és toda formosa, meu amor. Cristo diz isso para a sua igreja. Tu és o meu amor. Tu és a minha amada. Ele diz isso para você, quanto crente. Eu te amo. Eu te amo. Não existe, irmãos, amor maior que esse. Não existe amor maior do que o amor de Deus, do que o amor de Cristo por nós, pela sua igreja. Eu te pergunto, você ama a igreja de Cristo? Cristo ama a sua igreja. Cristo ama a sua igreja. Você ama a sua igreja? Uma vez eu lembro que muitos anos atrás eu estava estudando sobre um assunto que não é o nosso assunto aqui de hoje, tá? No momento. Mas é uma curiosidade assim, interessante, né? Os irmãos quiserem ler sobre o assunto, há livros que publicamos até recentemente sobre isso, e é sobre a ceia do Senhor. Lendo sobre esse assunto, assim, historicamente, e quando você analisa o Novo Testamento, você sabia que na ceia do Senhor, né, não sei se todos aqui conhecem essa doutrina, a ceia do Senhor é administrada com uma mesa, literalmente, né? Uma mesa posta na igreja. Hoje em dia as igrejas mudaram isso, né? Mudaram colocando cada pessoa no seu, na sua cadeira ou no seu banco ali, um mini copinho, né? Um pedacinho de pão, tomar ceia, né? Mas esse não é o modo correto de administrar ceia. Só você estudar a história da igreja. Acabamos de publicar um livro sobre isso, né? Você vai descobrir que a igreja ela se assenta numa mesa para tomar a ceia do Senhor. Veja bem, se assenta numa mesa. Isso é algo. Nós moramos no Japão. Lá, se você não senta para comer, é falta de respeito, falta de comer em pé, é uma irreverência. Isso para os japoneses lá. Na ceia do Senhor, que é algo muito mais do que uma refeição comum, você deve se sentar-se numa mesa para participar dela. Paulo fala sobre a mesa do Senhor lá em Coríntios. E essa é a prática da igreja da Escócia até hoje, igrejas presbiterianas, né? Sentar-se numa mesa. E não apenas sentar-se numa mesa, mas o cálice da ceia, ele é apenas um cálice. Geralmente é um cálice de prata. Apenas um cálice. Copinhos, essa ideia de copinhos surgiu agora no final do século XIX, século XX. Existe um documento muito estranho, existe um documento muito interessante da IPB alertando contra os copinhos, lá no 1920, 1930, mais ou menos, né? Contra, que era uma novidade na igreja, né? 20 séculos, praticamente, a igreja usava apenas um cálice e a mesa na ceia do Senhor. Mas estudando esse assunto, a primeira vez que eu estudei, eu cheguei à conclusão, mas que nós levantamos as nossas objeções, né? Uma das minhas objeções, que talvez é a de muitos, mas é a questão da higiene, né? Como que fica, né? Cada todo mundo no mesmo copo, né? Mesmo cálice, como assim? Essa era a minha objeção, eu creio que é de muitos.
Mas, né, refletindo, até conversando com a minha esposa sobre isso, eu descobri quão errado eu estava. Por quê? Porque isso demonstra que nós não amamos a igreja. Não, demonstra que nós não amamos a igreja de Cristo. Por quê? Porque eu tenho nojo dos irmãos. Eu tenho nojo. Essa é a verdade, né? Através dessa fala, desse pensamento, melhor dizendo. Porque se eu não quero tomar no mesmo cálice que outro irmão, eu não amo a igreja de Cristo. E lá está dizendo que eu tenho que dar a vida pelo irmão. Eu não tomo nem o mesmo cálice que ele, como que eu vou dar a vida pelo meu irmão? E o único que poderia dizer o que não tomaria no mesmo cálice seria Cristo, quando ele veio a esse mundo como santo de Deus, mas quando ele administra a ceia com homens ali, pecadores como nós, os apóstolos, Pedro, João e os demais, ele toma no cálice com eles. Ele não tem nenhum nojo da sua igreja. Ele deu a sua vida por ela. Ele ama a sua igreja. Ele tem prazer em sentar-se à mesa com o seu povo e tomar do cálice. Mas nós, não, eu não quero. Eu não quero saber disso. Por quê? Porque, na verdade, eu não amo de fato os meus irmãos em Cristo. Eu não amo a igreja de Cristo. Eu tenho nojo daqueles por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. Essa é a verdade. Essa foi a minha conclusão ao meditar sobre esse assunto. Desde então, eu entendi. Realmente é uma doutrina bíblica, porque na igreja, a igreja dele é amada por ele, e esse símbolo, esse cálice, ele representa esse amor, essa união de que eu amo de fato o meu irmão em Cristo, os meus irmãos em Cristo. Eu tenho prazer em estar com eles, porque eles são amados por Cristo, e eu devo amá-los também, porque neles não há mancha, que eles estão em Cristo Jesus, não há mancha alguma neles. Assim como Cristo os ama, eu devo me esforçar para amá-los também. Sim, é muito difícil muitas vezes, mas eu devo amar também a igreja de Cristo. Eu devo zelar pela igreja de Cristo, devo desejar o bem da igreja de Cristo, porque ele morreu por ela. Ele se entregou por ela. Você ama a igreja de Cristo? Note o amor dele por nós. Note o amor dele pela igreja dele. E note, reflita sobre o amor dele por você, porque você não é digno, nenhum de nós é. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Meus irmãos, que possamos meditar, refletir sobre isso, sobre o amor de Cristo pela sua igreja. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Que você possa refletir sobre o amor de Cristo sobre a igreja e o amor dele sobre você também, sobre a sua vida, sobre todos nós, sobre a sua família, e que possamos meditar, refletir sobre isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos encerrar com uma oração. Irmão Anderson, está podendo orar, irmão? Encerrarmos? Sim, Oremos então, irmão Anderson vai nos conduzir em oração. Encerrar. Oremos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, pela sua infinita graça, infinita misericórdia, por não nos tratar da maneira que deveríamos ser tratados e por nos tratar da maneira que não deveríamos ser tratados, Pai. O Senhor é bondoso, misericordioso e através de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Senhor nos ama. Nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por nos dar mais um dia de vida, por nos dar mais uma vez esse privilégio de ouvir esse estudo, de ouvir que o Senhor Cristo, Deus, ama seu povo, ama a sua igreja e que a acha formosa, a admiração de Cristo pela igreja, a percepção de Cristo pela sua igreja e o seu amor pela sua igreja, de tal maneira que deu a sua vida por nós. Perdoe-nos, Senhor, perdoe os nossos pecados, esteja nos perdoando por muitas vezes não perceber isso, por muitas vezes criticar, reclamar da sua noiva.
de forma irreverente, sem lágrimas nos olhos, sem a devida percepção, sem o devido respeito, tendo em vista que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, e Cristo a ama. Queira nos perdoar, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja abençoando a semana que se inicia hoje. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente. Esteja trazendo a salvação aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos. Esteja trazendo a restauração de saúde, abertura de oportunidades de trabalho, de emprego. E que o Senhor também esteja restaurando a nossa saúde espiritual, Pai. Dai-nos fome e sede de Ti. Encha-nos com o Espírito Santo, com o fruto do Espírito, com poder, com dons, para sermos usados para a Sua honra, para a Sua glória, e que nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos possam estar de acordo com a Sua vontade, e que, na medida do possível, nós cremos no Teu poder, nós cremos no milagre impossível de Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando e que possamos ter igrejas, locais físicos para estarmos congregando, te cultuando da maneira certa, correta, da maneira que o Senhor ordenou nas Escrituras, até mesmo para tomar a ceia do Senhor no modo certo, no modo correto, Pai. Queira nos ajudar, queira nos auxiliar e que o Senhor possa levantar traga mais trabalhadores para a sua seara, capacita mais pessoas, mais homens, mais vozes no deserto, para que possamos ter líderes, lideranças, pastores, presbíteros, diáconos, possamos ter conselhos, igrejas, que o Senhor esteja à nossa frente, Pai. Nos ajude, nos auxilie e que o Senhor derrote, derrube seus inimigos, os inimigos da igreja, os inimigos do cristianismo, Pai. Seja conosco, esteja à nossa frente, segure nossas mãos, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos a todos. Uma boa semana a todos. Um abraço a todos. Deus abençoe.